Salve! Onde eu tô aqui, ó. Ó, eu realizando meu sonho aqui, ó. Ó, ó. Tô aqui no cantinho aqui, ó. E tô olhando aqui, ó, de longe. A galera o quê? Tomando a Bastilha! Chegou. Ai, eu fico até emocionado, gente. Juro pra vocês que eu fico emocionado. Porque é muito legal falar de Revolução Francesa. Mas é muito legal e eu me empolgo muito. Agora, vamos ser honestos. A gente está começando o conteúdo mais difícil e mais complexo que a gente pode ter no oitavo ano. Portanto, se concentra, mano. Olha aqui no meu olho, tá ligado? Vamos junto caminhar por meio de um processo revolucionário. Ó a palavra, processo. Galera, isso é muito importante. Vamos trabalhar esse conceito? Vamos tentar trabalhar o que é essa ideia? Por que a gente chama a Revolução Francesa de um processo? Porque acontece coisa pra caramba! 10 anos! Milhões de mortes! Uma hora tem alguém no poder, outra hora tem outra pessoa no poder. No primeiro momento, uma monarquia constitucional, depois uma república. E tudo isso termina com um golpe de Estado. É um processo. Percebe? É um processo porque ele começa aqui em 1789 e termina aqui em 1799. E as coisas vão acontecendo uma após a outra. Não é algo que está dado desde o início. Decisões, lutas, vitórias, derrotas, conchavos, tudo isso vai se desdobrar na maior transformação que o mundo vai passar até então. Vamos junto então tentar entender o que é esse processo? Para isso, nesse primeiro vídeo, a gente vai dar as mãos e vamos entender as causas da Revolução Francesa. Para depois a gente avançar, para depois a gente ir vídeo a vídeo, caso a caso, época a época, monarquia constitucional, república do diretório, fase do terror com os jacobinos no poder, depois a convenção com os girondinos no poder, girondinos, jacobinos, quem que é essa galera, quais são os símbolos da Revolução Francesa, tudo isso a gente vai ver posteriormente. Hoje, nessa videoaula, única e exclusivamente, causas da Revolução Francesa. Fechou? Vamos junto então, que é tudo nosso e nada deles. E ó, dá uma sacada. A França do Antigo Regime, eu tô ligado que vocês estão craques. Só pra gente lembrar então, primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, camponeses, operários, profissionais liberais, burgueses e mó galera. Mó galera, certo? A tensão entre os estados, né, ela é muito clara, muito forte. Por quê? Por conta dos privilégios. Essa galera é privilegiada, essa galera é privilegiada. E essa galera, não. Então há uma oposição muito clara entre o terceiro estado, o segundo e o primeiro estado. Fechou até aqui? Vamos dar número para isso, só para que vocês entendam do que eu tô falando? Dá uma sacada aqui, ó. A gente tá falando, né, A gente tá falando, né, aqui de o primeiro estado, composto pelo clero, reunindo aproximadamente 130 mil pessoas. O segundo estado, composto aí pela nobreza, ela reúne aproximadamente 350 mil pessoas. Só ruim de conta, mas aqui, ó, 480 mil pessoas que compõem o primeiro e o segundo estado. Uma parcela muito pequena da sociedade, de privilegiados. E quando a gente olha para o terceiro estado, a gente vê a alta burguesia, galera com grana, mas com muito imposto para pagar, os banqueiros, os grandes negociantes, aproximadamente 500 mil pessoas. A burguesia, né, que são os empresários, professores, advogados, né, tudo isso aqui reúne 500 mil pessoas também. A pequena burguesia, que são aqueles artesãos, né, os artesãos, os pequenos comerciantes, né, 2 milhões de pessoas. Ao passo que os trabalhadores urbanos, né, os sans-culottes, os industriais e os camponeses, 21 milhões de pessoas. Percebe? Estão acompanhando o raciocínio? Dá para perceber o quanto que esse terceiro estado é a massa. E é a massa que sofre, certo?
E essa massa que sofre por um motivo. Porque a gente tem uma crise muito forte na França do século XVIII. Uma crise econômica, e uma crise econômica gerada, né, pelos problemas financeiros do Estado, que gastava muito mais do que arrecadava. Gastava com o quê? Gastava com os privilégios da nobreza e do clero, mas gastava. E arrecadava muito pouco. Quando o rei olhava lá e a conta não fechava, o que ele fazia? Mais imposto, mais imposto. Mais imposto em cima daquela parcela da população que já ganha pouco. Então o problema está sendo gerado aqui. Queda da produção manufatureira, ou seja, todos aqueles produtos, né, produzidos ali, feitos por artesão, né, por um artesão ou por pequenas indústrias, vai ter uma queda nessa produção. Por quê? Porque a Inglaterra está fazendo o ápice, está vivendo o ápice da sua revolução industrial, está produzindo muitas mercadorias e vendendo por um preço muito baixo. Então a galera vai comprar da França? Não vai. E, se não bastasse isso, entre 1787 e 1789, por questões climáticas, a França tem pouquíssimas colheitas agrícolas. Isso vai começar a gerar, inclusive, fome nessa população. Então a gente tem essa crise econômica aqui aflorando os nervos dessa população do terceiro estado, que já não está nem um pouco satisfeita com aquilo que eles estão vivendo na França do Antigo Regime. A crise social vai basicamente habitar entre as aspirações dessa burguesia que tem dinheiro, mas pode estar no comando da sociedade? Quem está no comando da sociedade é quem? A nobreza, obviamente, e o clero, né? Que também está ali no topo. E essa burguesia que está enricando, está enriquecendo cada vez mais, né? Ela simplesmente não pode participar desses privilégios. Ela pode tentar comprar, por exemplo, um título de nobreza? Pode, mas não vai valer. Então, o que ocorre nesse momento aqui é que essa burguesia tem aspirações. Ela consegue chegar ao topo da sociedade, ao topo desta pirâmide aqui, como sendo pertencente ao primeiro estado? Jamais. O que ela precisa, então? Que essa pirâmide deixe de existir. E, por fim, a crise política. Da onde vem essa crise política? O que ela é? Ela é gerada por um conflito entre o rei e o parlamento, principalmente pela tentativa da reforma fiscal promovida pelo rei Luís XVI, descendente lá do rei Sol. O que o Luís XVI queria? Aumentar os impostos. Só que ele também queria submeter o primeiro e o segundo estado a pagarem impostos. É a primeira vez no antigo regime francês que um monarca tenta, de uma certa forma, olhar para esses estados e arrecadar em cima disso. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Claro que não. Não é por isso. Ele tem, então, que resolver esse problema financeiro do Estado. O que ele faz, então? O clero, o nobreza, primeiro, segundo estado, bora pagar imposto. Eles vão querer, galera? Jamais. São um bando de privilegiado que não vão querer pagar imposto. Portanto, gera-se aqui uma tensão muito forte, inclusive com o primeiro e o segundo estado querendo a cabeça do rei, porque eles não vão aceitar pagar impostos, certo? Para resolver essa crise econômica, essa crise social e essa crise política, então, o rei ele vai ser obrigado a convocar os estados gerais. O que era isso? Uma instituição francesa que servia, de certa forma, para tentar regular o mundo político francês. Convocava-se, então, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, e esses representantes eles iam discutir e votar. Percebem? O que ia ser votado aí, então? O aumento de impostos. E se primeiro e segundo estado iria pagar impostos também. Essa imagem aqui é uma imagem, então, que é a ilustração da convocação dos Estados Gerais. Percebem? Nessa convocação aqui, a gente tem primeiro, segundo e terceiro estado reunindo para discutir essa questão dos impostos. Qual que é o grande X da questão
nessa convocação dos Estados Gerais? Se a gente recuperar aqui, né, os nossos números entre primeiro, segundo e terceiro estado, a gente não precisa de nenhum esforço para saber que a maior parcela da população está aqui reunida no terceiro estado. Portanto, nessa reunião dos Estados Gerais aqui, você tem mais pessoas do terceiro estado. O problema é que a votação dos Estados Gerais, ela não acontece com o voto por pessoa, o voto por cabeça. Ela funciona a partir de um voto por estado. Como que isso acontece? Muito simples. Cada um dos estados tem um voto. Não importa que o terceiro estado reúna aí mais de 20 milhões de pessoas e o primeiro estado tem apenas 130 mil pessoas. Não importa. O que importa é que cada um dos 3 estados franceses, primeiro, segundo e terceiro estado, tem um voto. O que acontece então? O terceiro estado, ele vai estar sempre sozinho, galera. Sempre sozinho. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado sempre vão votar juntos. Então, quando se coloca para a votação, para a decisão, né, essa ideia de que o primeiro e o segundo estado vão ter que pagar imposto, o que eles fazem? Votam para que eles não paguem imposto. E aí é 2 votos a 1 do terceiro estado. O que ocorre, então? A manutenção dos privilégios do primeiro e do segundo estado francês. Só que aprenda uma coisa, meu amado aluno, minha amada aluna. Essa galera tá passando fome. Essa galera tá desesperada. E eles não vão mais aceitar esse tipo de imposição, não. O que eles vão fazer, então? Eles vão simplesmente sair dos Estados Gerais. Sair dessa reunião. Ocupar um palácio, ocupar uma sala no Palácio de Versalhes. Vão se declarar em Assembleia Nacional, rompendo então com essa primeira reunião, e vão falar que eles não vão dispersar desse lugar até que seja criada uma constituição para a França, para que resolva esses impasses e para que eles tenham algum direito no mundo político francês. E o que o Luís XVI vai fazer mediante a essa galera do terceiro estado, ocupando uma das salas lá de Versalhes e dizendo que eles não vão arredar o pé até que se promulgue uma constituição para a França? Ele, como bom monarca medroso que é, fala: beleza, fechado. Cola aqui, vamos organizar então uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma Constituição para a França. Luís XVI estava falando a verdade? Claro que não! Ele preparou um golpe. Ele queria reprimir essa galera e voltar como tudo estava sendo até então. Gente, essa galera não vai mais aceitar. O terceiro estado está cansado. Eles vão para o arrebento. E em 14 de julho de 1789, onde eles estão? O que eles estão fazendo? Eles estão aqui, onde nós começamos a nossa aula maravilhosa. Eles estão tomando a Bastilha. O que era a Bastilha? Era a prisão que reunia todas aquelas pessoas presas pelo próprio antigo regime, pelo próprio Luís XVI. Então todo mundo que falava contra o rei, ou que roubava porque estava passando fome, ou que estava enfrentando algum problema, era preso e mandado para a Bastilha. Um lugar que tinha muitas armas, inclusive. O que os membros do terceiro estado, quando eles percebem esse processo do rei tentando conter a Assembleia Nacional Constituinte, para onde eles vão? Para a Bastilha. Abrindo e tomando a Bastilha, eles libertam todos aqueles presos pelo antigo regime. Eles reúnem muitas armas. E 14 de julho de 1789 é a marca que data o início do processo revolucionário na França. Inicia-se aqui, então, os 10 anos do período mais tenso e dramático da história da França. A Revolução Francesa tem início com a tomada da Bastilha.
Portanto, galerinha, essas são as principais causas da Revolução Francesa. Percebem? Recuperando aqui, então, a gente tem uma crise econômica muito forte, uma crise social, né? Dessa ideia dos burgueses querendo chegar até o controle da sociedade, e uma crise política aí gerada, então, por todas as tensões entre primeiro e segundo estado e o rei. Agora, a gente não pode esquecer também que todo esse ambiente revolucionário, ele está totalmente permeado pelos ideais e pela filosofia iluminista que está circulando na França nesse período. Portanto, a gente tem aqui a junção de uma população muito grande, o terceiro estado, uma galera que está passando fome e que está sendo embebedada pelos ideais de mudança que os iluministas trouxeram para eles. Portanto, aqui se inicia o nosso processo revolucionário. Estas são as causas da Revolução Francesa. Mas como eu falei lá no comecinho do vídeo, isso é um processo longo, complexo, dramático e que tem muitas idas e vindas. E essas idas e vindas a gente vai trabalhar nas próximas videoaulas. Fechou ou não? Tranquilidade? Tudo nosso e nada deles? Então um beijo aí e é nóis!